Bom dia, boa tarde, povo brasileiro. Muito obrigado, meu querido bom Deus, por esse dia maravilhoso. Estamos aqui na BR 040 KM 230 MG, né? Tô indo pra cá, ó. Tô indo pra cá e tô vindo daqui, né? Tô vindo daqui e tô indo pra cá. Com as graças de Deus e minha mãezinha querida. Vai com Deus, bichão. Com as graças de Deus, minha mãezinha querida. Quem puder me ajudar aí, sentindo no coração que eu mereço uma ajuda aí, galera, ó. Tô pedindo uma ajuda aí pra me comprar um motorzinho pra adaptar na minha bicicleta. E eu vou conseguir em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Eu e minha Ferrari BR. Vamos dar continuação na estrada. Vamos que vamos!